falsos profetas sempre vão existir. Sempre existiram no passado, até antes, muito antes da vinda de Jesus, e depois dele também. Sempre vão existir. Sempre vão existir aqueles que se levantam com os seus próprios ensinos, né, fora daquilo que orienta a palavra de Deus, ou até às vezes utilizando a palavra de Deus, que é uma coisa muito séria, né, que tem muita gente que usa a palavra de Deus, né, que inclusive fala, eu tenho base bíblica para isso. Quando alguém fala que tem base bíblica para isso, já é preocupante, né? Porque se alguém tem que recorrer a essa frase, eu tenho base bíblica para isso, porque a afirmação deve ser complicada. E a Bíblia, ela pode ser utilizada de várias maneiras. O que diferencia a Bíblia muitas vezes, ou em suma, é qual a ótica que nós a lemos. Com qual visão a gente vai ler a Bíblia? Né? De qual maneira? Porque se eu ler a Bíblia de um jeito descrente, eu vou ter uma visão, né? Se eu ler a Bíblia segundo uma teologia específica, eu vou ter outra visão. Eu vou ter a visão da Bíblia de segunda maneira que eu leio. E aí que está a grande questão e o grande perigo. Ao longo do tempo, muitas pessoas foram fazendo leituras, né, e mais leituras da Bíblia, a ponto de chegar agora ultimamente, há pouco tempo atrás, um dos pastores de mídia, chegar a afirmar que nós estamos num tempo onde precisamos fazer uma atualização da Bíblia. A Bíblia está ultrapassada, precisa ser atualizada. A gente já chega num ponto onde que as formas de leitura da Bíblia vai chegando num nível onde eu não posso mais aceitá-las, onde eu tenho que adaptá-la, onde eu tenho que atualizá-la. E aí que está a grande questão, é o grande risco, né, da atualidade. É uma linguagem, uma tentativa do politicamente correto, aquela linguagem inclusivista desnecessária, e acaba muitas vezes tentando fazer uma releitura de uma questão que é simples, né? A maneira da gente ler a Bíblia, de fato entendê-la, não é ler sobre a ótica de uma teologia, de uma teoria ou de um ponto de vista, mas é lê-la segundo a orientação de Deus, é buscar interpretá-la e entendê-la segundo os métodos mais eficazes. Os métodos que a gente utiliza para entender a Bíblia é a exegese, a hermenêutica, onde vai buscar no original o que significa, onde vai entender o que ele significa para o nosso tempo, que é o querigma, a mensagem. Mas tirando disso, tem várias teologias e várias doutrinas, várias formas de ler, e aí que está o perigo. Então, quando alguém fala, eu tenho base bíblica para alguma coisa, isso não serve para muita coisa. Antes de analisar que base bíblica ele tem, é o que ele utiliza para poder fazer daquilo base bíblica. Porque um versículo isolado, por exemplo, pode significar muita coisa, né? Um texto mal interpretado pode significar muita coisa. Então é tantas coisas equivocadas que a gente vai vendo de leituras baseadas na maneira de ser, né? Na maneira de ser teológica, muitas vezes. A questão teológica que está por trás disso. Às vezes a corrente teológica direciona a leitura para aquilo que a pessoa quer enxergar. E é fato, queridos, a gente vai enxergar o que quer enxergar. Se a gente determinou que quer enxergar uma coisa, a gente vai enxergar aquilo. Mas nós temos que entender que não há uma direção teológica que vai nos dar uma base concreta da Bíblia. A gente só vai conseguir entender de fato o que a palavra tem para nós quando nós vamos começar a ler com uma limpeza de coração. E nem sempre um falso profeta é um mal intencionado, né? Nem sempre um falso profeta é mal intencionado, quer fazer mal aos outros. Pode ser a sua forma de viver, a sua forma de entender, aquilo que aprendeu, aquilo que está, né, transmitindo. E às vezes a pessoa até acredita muito naquilo e vive por aquilo. Paulo, por exemplo, ele era servia a Deus, né? Ele era contra os cristãos, ele se via contra os cristãos, ele perseguia os cristãos, porque ele entendia que estava certo, ele estava certo. Nesse último ponto, então, nós temos que, a primeira questão é a seguinte: os falsos profetas sempre vão existir. Nós não temos que munir de ódio ou raiva contra ninguém. Está ensinando errado? Está insinuando alguma coisa equivocada?
Pode ser vários fatores, pode ser a maneira que aprendeu, o jeito que entende que é certo. E aí que está a grande questão. O único que pode convencer o nosso engano é o Espírito Santo. Não é convencimento teórico, não é eu falar aqui, não é a gente dar aula, não é explicar, não é ensinar. A aula, a explicação é bom para a gente crescer. Agora, quem vai convencer das falhas, dos erros, do caminho errado, é o Espírito Santo, não existe outro. Não existe outro, né? Então, o único que pode convencer qualquer pessoa, a mudança de vida, a transformação do seu caminho, é o Espírito Santo. E somente Ele, né? Não existe outro.